Hoje eu vou contar uma história da minha família. O meu pai me conta que o meu avô, ele tinha um comportamento que era não se aproximar muito dos filhos. Ele, quando estava, por exemplo, na sala, ele não gostava que os filhos passassem perto dele. E o meu pai fala que ele queria muito ter essa proximidade com o meu avô, que ele via em outros lugares, outras famílias que tinham uma relação diferente, mas ele percebia que ali com o pai dele isso não era possível. Ele não conseguia ter essa proximidade porque o meu avô, de uma certa maneira, não permitia. E a história que o meu pai me conta é que depois que ele conheceu a minha mãe, ainda quando eles namoravam, um tio da minha mãe foi visitar a família dela e ele estava lá. E aquele tio levou as suas duas filhas, que eram já duas moças. E aquelas moças abraçavam e beijavam aquele pai. E ele ficava encantado com a maneira que aquele pai se relacionava com as filhas. O meu pai foi tocado pela forma como aquele pai se relacionava com as duas filhas dele. A família da minha mãe é uma família de origem espanhola. Então, eles tinham costumes e eles tinham hábitos diferentes. E talvez era por isso que aquele tio da minha mãe agia dessa maneira. O que o meu pai me conta é que, mesmo ele, naquela época, não conseguindo ter esse espaço para fazer isso com o pai dele, que era o que ele talvez gostaria de fazer, ele se permitiu se encher daquela imagem e então fazer isso para os filhos dele. E todas as vezes que eu lembro dessa história, eu me emociono, porque o meu pai é extremamente amoroso com a gente. O meu pai sempre foi muito de pegar a gente no colo, de fazer carinho, de pentear o nosso cabelo. Era a maneira que ele tinha de ser carinhoso conosco. E depois de um certo tempo, quando ele me contou essa história, né, que ele viu esse homem com essas duas filhas, e nesse olhar dele, ele pôde incluir isso e ressignificar a história que ele tinha com o pai dele e fazer isso com as filhas e com o filho dele de uma maneira diferente. Eu acho que foi tão lindo, porque hoje eu gosto muito de afeto, eu gosto muito de abraço e de carinho. E eu faço isso com os meus filhos. Eu consigo hoje pegar isso, esse carinho e esse afeto que ele me deu e transformar isso também para os meus filhos. E a reflexão que eu queria deixar aqui para essa história é quantas vezes a nossa dor, a nossa dificuldade com os nossos pais, elas tomam conta de nós e não nos permite que a gente tenha ações diferentes, que a gente quebre os ciclos. Se talvez meu pai tivesse ficado esperando que meu avô tivesse esse comportamento, talvez eu, como filha do meu pai, não teria o que eu tive. Talvez eu não pudesse ter experimentado o amor da maneira que eu experimentei dele. Mas ele se permitiu ser tocado por uma cena. E aquela cena incluiu, ampliou ele e talvez tenha feito com que ele pudesse fazer diferente com um coração cheio de amor. E essa é a história que eu queria contar para você hoje, né? E trazendo essa reflexão de o quanto que muitas vezes a gente se paralisa por uma falta na nossa história e a gente não se permite ser tocado por todas as coisas boas que tem e por tudo que pode de alguma maneira curar também as nossas feridas para que as nossas gerações não precisem carregar isso. Então hoje eu posso abraçar o meu pai, eu posso beijar o meu pai e a minha mãe de uma maneira muito livre, e graças a esse passo que o meu pai deu e que foi tão importante para a nossa família. Se você acredita que essa história pode ser importante para alguém que você conhece, marca essa pessoa aqui ou compartilha esse vídeo. Por hoje era isso. Tchau, tchau.